Muito bem, vamos então começar para ver se terminamos um bocadinho mais cedo hoje. Temos alguns conteúdos para ver. Como sempre, falar um bocadinho da sessão passada, como é que foi a tarefa, conseguiram, como é que correu, dificuldades, observações, foi útil, não foi, o que é que vos deu daquelas prompts. Quem quiser pode começar. Posso começar eu, então já. Vamos, Sara, força. Então, eu tive dificuldade, que tal como lhe enviei no e-mail, tive dificuldade Uhum. pela primeira vez, em fazer copiar-colar. Mas foi em colar no fórum, não foi na tarefa, foi em pôr na plataforma, Em certo? pôr na plataforma, sim, em fazer na plataforma correu tudo muito bem. Descobri muitas coisas. Sou franca que ainda não tinha explorado estas vertentes e realmente acho que é muito bom porque aquilo, se nós dermos as indicações corretas, ele faz as coisas direitinhas e rápidas. Sim. Ah, Certo. Fiquei até agradavelmente surpreendida com a rapidez e com as coisas, até giras que ele faz. Uhum. Ah, Uau. Aqui até- acima e esta ideia das prompts era também dar-vos um bocadinho ideias do tipo de coisa que se pode fazer, porque às vezes o que eu sinto é que mais dos nossos alunos, mas também muitas vezes da maior parte de nós, temos uma utilização muito óbvia do tipo de interação que fazemos com estas ferramentas. É sempre faz-me um texto, faz isto, quem é que foi aquela pessoa. E aqui estas prompts era para vos mostrar que há outras possibilidades que estas ferramentas também permitem e por isso aquela tarefa dos 6 tipos de prompts para vocês explorarem. Ok? Deixo já continuar só para completar. Eu já respondi também e o que te aconteceu a ti, e provavelmente pode ter acontecido a outros colegas, é que quando nós fazemos o copy-paste do texto, o Moodle, como medida de proteção, não deixa colar caracteres que não são normais. E por isso, porque aqui mais tecnicamente, podia haver forma de injetar código malicioso através desse tipo de coisas colocando no fórum. E então ele só deixa pôr texto simples. Especialmente o ChatGPT gosta muito de meter uns emojis no texto e mais umas coisas quando nós pedimos o texto. E provavelmente é isso o erro que tu não conseguiste fazer o colar por isso. Se limpares esses emojis no texto ou se tentares fazer colar como texto simples, normalmente resolve esse problema e já consegues fazer o copy-paste sem problemas. Está bem? Para a sim. próxima, quando houver tarefa semelhante, tenta fazer assim e depois diz-me se deu ou não. Eu acho que deve ter sido mais pelo cartaz, porque Uhum. eu tentei umas duas ou três vezes. Uhum. À segunda ou à terceira, acho que foi à terceira, que não deu, e eu já tinha feito isso de limpar aquelas figurinhas que aparecem nos Isso. títulos e nos subtítulos quando ele faz a pesquisa. Eu pensei, Uhum. bem, o João já nos falou Exato. que estes não dão para colar, eu já tinha feito limpar, Mas pronto, lá estás, tinhas uma imagem ou um cartaz, é possível que tenha sido a mesma até, é coisa. por isso, é por isso. Eu até fiz, antes de tentar uma última vez, até colei tudo no Word, porque depois Uhum. gostava mais de ir É. outra vez ao chat, colar, É. Mas limpar. só para vocês perceberem, é uma linguagem um bocado técnica, mas pode ser útil. Quando fazemos o copy-paste com a imagem, ele tenta converter a imagem para esses caracteres e, portanto, vai ficar à mesma, como se estivesse a pôr código e quase que aposto que foi por isso que não deu. Se tentares, se já limpaste os caracteres, há de experimentar copiar e colar sem a imagem e vais ver que provavelmente funciona. Já dá. Depois, então, se puder, depois ensine-me a fazer, a colocar imagens lá Uhum. na Sim, plataforma, não é? posso ensinar já. É Tá muito bem. simples e assim fica já registado para toda a gente. Então, o primeiro passo é que não devemos fazer com o copy-paste. Devemos ter a imagem no nosso computador, o ficheiro mesmo da imagem, ok? E, por exemplo, se eu viesse aqui ao teu post e agora quisesse aqui em resposta colocar uma imagem, a ideia seria, faço aqui responder. O responder só aparece a caixa de texto, portanto tenho que clicar aqui no avançado. E agora, em vez de colar aqui direto a imagem, o ideal é clicar aqui neste ícone que diz inserir e editar imagem, pesquisar nos repositórios, enviar ficheiro e agora apontar para o ficheiro que está no meu computador. Por exemplo, deixa-me vir aqui buscar uma imagem qualquer que eu tenha para aqui. Olha, esta, por exemplo. Ok?
Ok. enviar este ficheiro. Tenho que pôr que é uma imagem decorativa, porque senão tenho que pôr aqui uma descrição. Guardar. E Ah, se agora ok. fizer submeter, vais ver que aparece. Como resposta. Tá bem? E assim fica gravado este procedimento. Sempre que tiverem alguma dúvida, podem vir ver o vídeo que mostra como é que se faz. Então, basicamente é a mesma coisa, eu tive que andar a ver também como é que se fazia o upload do fecheiro, digamos assim, não é? Porque guardei num Word. O ficheiro, Basicamente é a mesma coisa do fecheiro, só que tem que clicar no ícone da imagem. o ficheiro é mais simples, porque o ficheiro, se puseste assim, estavas a pôr como link. Na verdade, se vieres aqui ao avançado, tens mesmo uma opção aqui em baixo de anexo. Ah, ok, pois não foi Basta aqui. arrastares aqui o ficheiro e fica direto. Ok, está bem. Ok? Quando é ficheiros assim é mais fácil. Ok? Tá, ok, está bem, obrigada. Pronto. Já tiveram uma aula de Moodle. Pronto, perfeito. Olá, boa tarde. Boa tarde, Anabela. Peço desculpa que eu na última sessão não pude estar presente, mas pronto, eu depois vou ver a sessão. Também não Isso. fiz as tarefas, mas porque esta altura é complicada, mas podemos fazer mais tarde, não é? Sim, sim, sim. Desde que até ao final da formação tenham todas feitas, não há problema. Pronto, é isso. É que esta altura está mesmo difícil, difícil. Eu acredito. Eu acho que já vos disse a semana passada que eu nunca fiz uma formação que as pessoas dissessem vem numa altura boa do ano. Isso nunca Não, acontece. não, mas o É o final quê? do ano O letivo é pior. Natal, é período intercalar, avaliações intercalares, final de semestre, final de período, há sempre qualquer coisa. Portanto, eu já desisti de arranjar uma data boa e Mas olha, o vivemos com final, isto. os finais dos períodos ou semestres são sempre particularmente complicados. Claro. Mas pronto, Não, temos agora estas sessões assim posteriormente e já dá é, para é- compensar. uma grande Obrigada. vantagem disso é que, como as sessões ficam gravadas, mesmo que naquele período não possam, depois Exato, conseguem sim, sempre isso é consultar ótimo. e gerir o tempo como vos der mais jeito. Portanto, estou aqui para vos facilitar a vida. Muito Ainda bem. bem. Pronto, Agradecemos. nada disso. A Sara estava, pronto, estávamos a fazer o balanço da tarefa da sessão passada, só para contextualizar um bocadinho. Tivemos aqui a explicar porque houve algumas dificuldades de pôr as tarefas no Moodle. Penso que ficou já esclarecido. Relativamente à tarefa em si, mais alguém tem alguma coisa a dizer como é que correu ou como é que não correu? Eu, tal como a Sara, também tive dificuldade em Claro. colocar, mas depois eu vi a resposta que tinha dado à Sara E e o conseguiste que meu eu vi tinha que só um puseste livro, agora. era Sim. só um livro que aparecia lá, É o bastou suficiente, apagar basta aquele um. livro já consegui Sim, publicar. sim, basta um, basta um. Isso é mesmo assim. Mas eu vi que puseste mesmo agora e está lá e tal. Pus, porque vim da escola já vinha chateada com aquilo que não estava a conseguir. E depois agora havia a resposta aqui em casa e consegui fazer aqui em casa, consegui publicar, sim. Boa. E relativamente à tarefa em si, Sandra, como é que correu? O que é que experimentaste? Quais é que foram os prompts? Eu experimentei a técnica um e a 6. Eu não sei se não me perdi um bocadinho. Eu acho que fiz uma de cada e depois andei a escolher aquela que Melhor. mais me agradou. Na técnica um já não sei muito bem. A técnica um foi a Fazer a de prompt por ti. assim, pedir para criar uma prompt para fazer uma viagem, não é? E na Uhum. 6 é uma tarefa que eu costumo fazer com os meus alunos, que é um concurso de ortografia com um texto com palavras Difícil. difíceis. Eu pedi Boa. para criar uma suposta biografia de Camões, com palavras difíceis, e ele depois ia-me dando conversa, se eu queria o texto logo com espaço, se eu queria que ele me criasse uma grelha, se eu queria logo uma série de coisas. Ele queria, até me queria corrigir já aquilo por mim tudo. Então, é muito prestável. Aqui, Exatamente. aqui o que eu achei piada é que até o texto ele meteu logo a bold das palavras difíceis. Fica muito intuitivo para tu identificares o Exatamente. que são as Uhum. palavras. E ele queria logo, se eu quero um texto com lacunas logo para preencher, se eu quero a grelha, se eu quero as palavras depois as frases uma a uma para ditar, ele diz logo tudo ali. Boa. Pronto, e fico feliz mais uma vez porque acho que funcionou muito bem. E lá está, este é um bom tipo de exemplo de coisas que se calhar vocês não tinham pensado em poder usar o ChatGPT para fazer. E Exato, e agora prático. olhando para estas prompts diferentes, começa-vos a dar estas ideias. Era exatamente essa a intenção e, portanto, Uhum. vamos, era isso mesmo, excelente. Muito bem, não vos vou massacrar muito mais, depois vão ver. Aconselho sempre a verem as tarefas uns dos outros, porque acho que sempre boas ideias. E a ideia de cada um escolher duas prompts também era para ficarmos aqui com uma amostra um bocadinho maior. Se calhar a Sandra fez a 1 e a 6, mas a Sara se calhar fez a 2 e a 4, a Gracinda fez outras, e ao fim e ao cabo acabamos por ter aqui um exemplo praticamente
todas as prompts, o que acaba por ser interessante, vocês verem como é que a coisa funcionou. E por isso acho que era essa a ideia. Por um lado, percebermos a importância da prompt, e já na anterior tínhamos visto como é que uma prompt mal construída pode dar mau resultado. Aqui começamos a ver o oposto, de ver boas prompts que dão resultados mais eficazes, muitas vezes fora da caixa do ponto de vista daquilo que nós pensávamos, e por isso era essa a intenção, e acho que também todos conseguiram. Para a ação de hoje, mais uma vez, há uma sequência lógica para os temas que eu trago, não é? E se na sessão passada aprofundámos e dedicámos à questão da importância da prompt, a sessão de hoje é mostrar algumas ferramentas que faz com que não estejamos tão dependentes da prompt. Novamente, se eu tivesse dado esta sessão primeiro, ninguém prestava nada depois à sessão seguinte, porque já se conheciam ferramentas. Vos faz ficar menos dependentes da prompt, ninguém ia investir depois em se dedicar a fazer prompts mais complexas. E vou-vos mostrar duas ferramentas inicialmente, que vai ser algo que eu acho que vai ser um bocadinho a tendência em termos de inteligência artificial, e que é começarmos a ter ferramentas específicas para determinadas áreas profissionais. Para já, e vocês têm experimentado, quer o Gemini, quer o ChatGPT, são assim um sábio holístico, né? Sabem todos os temas, fazem tudo, são assim um bocadinho jack of all trades, servem para tudo e mais alguma coisa. E isso às vezes é bom, às vezes não é tão interessante. Cada vez começamos a ter ferramentas mais específicas, como eu disse, para determinadas áreas. Por exemplo, ferramentas mais orientadas para a questão da medicina, ferramentas mais para a matemática. Começamos a ter ferramentas especializadas. E por isso vou-vos mostrar duas ferramentas que são direcionadas muito para o contexto da educação. Ok? Como viram na sessão passada, quando eu quero um determinado tipo de conteúdo, eu, no ChatGPT, ou eu, ChatGPT, leiam qualquer outra das ferramentas deste tipo, temos que ter uma série de coisas em mente. Eu tenho que dizer o conteúdo, tenho que dizer qual é o público-alvo, tenho que ter aqui um conjunto de parâmetros que às vezes é tão complexo que ou me esqueço de algum e pode não estar tão bom quanto poderia, ou ponho tantas variáveis que às vezes a prompt confunde-se um bocadinho e acaba também por não ter um resultado tão interessante. As ferramentas que eu vos vou mostrar têm a vantagem que dependem menos da prompt, porque a própria ferramenta tem um conjunto de caixinhas que me permite ir escolhendo o tipo de coisas que eu quero. Ou seja, onde aqui eu tinha que dizer que é para alunos do oitavo ano, naquele eu tenho uma caixinha que me diz logo qual é que é a faixa etária dos meus alunos. Em vez de eu dizer que quero uma planificação, ele tem uma categoria de planificação que me mostra logo um conjunto de opções que eu posso escolher para o tipo de planificação que eu quero. Ok? Basicamente, deixamos de ter uma ferramenta totalmente aberta para ter uma ferramenta semi-aberta, porque no final do tema sou eu que escrevo, mas todo o tipo de instrumento que eu quero, da faixa etária dos meus alunos, tudo isso eu consigo ir selecionando como se estivesse a preencher um formulário com umas caixinhas para aquilo que eu pretendo. Este sistema mais fechado, por um lado, podemos achar, e bem, que nos tira alguma criatividade ou algum tipo de possibilidade, porque só tenho aquelas opções para escolher. Por outro lado, o que eu sinto, e já vos vou mostrar alguns exemplos, é que às vezes as opções que ele me apresenta, elas próprias dão-me ideias de coisas que eu não tinha pensado se não as visse. Por exemplo, ele tem uma categoria que eu acho que funciona muito bem, que é de jogos pedagógicos, ok? De gamificação e de outro tipo de atividades. E ele tem um tipo de jogo que eu achei o máximo e que eu não conhecia, e conheci porque ele apresenta esse como uma opção de atividade a criar. E a opção, depois vamos fazer um exemplo disso, mas só para vocês verem já que tipo de atividade é uma atividade que se chama os quatro cantos. Alguém já conhece esse tipo de atividade? Já viram? É uma atividade que eu acho que até acaba por ser aqui um bocadinho irónica, e já vos vou explicar porquê. Mas esta atividade o que faz é uma atividade. Conhecem o Kahoot? Kahoot temos uma pergunta e dá-nos quatro hipóteses de resposta, e o aluno clica na resposta que quer. Esta opção dá-nos uma atividade Kahoot sem tecnologia. O que ele faz é dar-nos quatro palavras que pomos nos cantos da sala. E depois a ideia é reunirmos os alunos no meio da sala, dizemos a pergunta em voz alta e o aluno vai para o canto da resposta que acha que é a resposta certa. Ok? Acaba por ser uma atividade
muito sem tecnologia, mas que é sugerida por uma tecnologia, não é? É isto que eu acho piada. Às vezes diz tanto que só usamos os telemóveis e a tecnologia que devemos ter outro tipo de atividades mais físicas. E aqui temos uma atividade mais física, mas suportada por uma tecnologia que foi quem sugeriu e quem até me faz o esquema e a estrutura toda para criar. Onde é que aqui temos a grande vantagem? Eu digo a faixa etária dos meus alunos, digo qual é o tema da disciplina para que eu quero e ele sugere as 4 palavras, sugere um conjunto de 10 perguntas. Todo esse trabalho de sapa que nós tínhamos que estar a conceber, ele faz por nós. Percebido? Então vamos ver isso a funcionar. Vou-vos mostrar 2 ferramentas que são relativamente semelhantes. Essa primeira chama-se EduAid e é esta. Estão a ver? Planeamento, apresentação, exercícios práticos, atividades de grupo, jogos, perguntas, avaliação, feedback, ferramentas mais administrativas. E dentro de cada um destes separadores tem assim um conjunto como este. Olhem aqui para a planificação, o tipo de recursos que eu posso pedir. E estes recursos, novamente, eu escolho aqui a faixa etária dos meus alunos, estão a ver? Imaginem que eu queria aqui para alunos do 6º, 8º ano. E isto já faz com que ele se foque a linguagem e o tipo de atividades para alunos desta faixa etária. Aqui temos então a tal planificação. Se quisesse coisas para apresentar, tenho aqui desde estruturas para apresentações eletrónicas, demonstrações, eh, lista de vocabulário, rimas. Em atividades práticas, perguntas de ensaio, mock studies, muita coisa. Atividades de grupo, ideias para debate com os alunos, onde podemos fazer com roleplay, quem é que assume um papel e quem é que assume outro. Depois podemos também testar um desses. Jogos, e aqui nos jogos temos o tal que eu vos disse, olha aqui os 4 cantos, estão a ver? Escape rooms, em que ele faz o tema, cria as atividades de como fazer ou não. Perguntas, e aqui perguntas muito numa perspectiva de perguntas de teste, pode ser de verdadeiro e falso, de escolha múltipla, preenchimento dos espaços. Avaliação, e aqui avaliação temos perguntas mais abertas, por exemplo, orientação para um exame oral, um quiz com vários tipos de perguntas diferentes, autoavaliação, também temos aqui várias. Feedback para os alunos e até temos ferramentas mais administrativas, se eu precisar de enviar um report card com avaliações ou criar uma estrutura de e-mails, ele também já permite. Para vermos aqui alguns exemplos, vamos aqui aos 4 cantos, que eu gosto muito. E então, eu escolhi a atividade, escolhi a faixa etária dos meus alunos e agora só tenho que colocar aqui o tema que eu quero para a atividade que ele vai criar. Novamente, posso fazer aqui um enhanced para ele melhorar a minha própria prompt, um bocadinho como estava sugerido na prompt 1 que vocês viram a tarefa desta semana. E agora aqui posso pedir, por exemplo, cria uma atividade sobre fotossíntese. Cria em português europeu. Vamos ver como é que fica. Quando eu agora clico aqui em gerar. Então, canto A, plantas, luz solar, água e dióxido de carbono. E aqui as perguntas. Qual é a matéria-prima utilizada pelas plantas para fazer fotossíntese? E a ideia é que os alunos corressem todos para o canto que tem a palavra dióxido de carbono. Ele faz logo as perguntas e diz-nos as respostas e até cria aqui as regras do jogo. Olhem, após cada pergunta, os alunos devem retornar ao centro da sala. Quando a pergunta for lida, devem se mover para o canto apropriado. Uma atividade super criativa, que muitas vezes gostamos do Kahoot, mas depois temos aqueles entraves de não haver tecnologia, não há internet, nem todos os alunos têm telemóvel. Aqui conseguimos fazer uma coisa muito prática, até trazendo a componente do corpo para a joiada. E vejam que eu meti uma prompt simplíssima, escolhi a atividade e ele em 2 segundos tenho uma atividade pronta para fazer print, levar e implementar junto com os meus alunos.
sou eu que gosto disto. Eu acho que isto é uma ferramenta muito útil para a maior parte dos professores. Ok? Aí na parte das atividades práticas, Uhum, eu sou de ciências. E uhum. se traz sugestões, por exemplo, de atividades práticas para fazermos em laboratório, às vezes para a gente Eh, justificar um bocado. Confesso que elas são tantas que eu ainda não as explorei, não Uhum. explorei todas, mas, por exemplo, olha aqui, o mock study é a ideia de criar um, um, um exemplo de um artigo ou de uma experiência com resultados que podem não existir. Por exemplo, vou pedir aqui novamente sobre fotossíntese e vou pedir um mock study. Aqui este, estás a ver? Sim. Ele vai gerar um conteúdo científico dando-me dados concretos que pode ser útil para depois ter essa base para trabalhar com os alunos na área das ciências. Aqui Research Project também, eu quase que aposto que este poderia entrar nessa dimensão, mas já vamos ver. Vamos aqui primeiro ver o mock study como é que fica. Ora, e dá logo o conjunto de dados que ele cria, perguntas sobre os resultados, perguntas sobre a qualidade do estudo. Muitas vezes temos de estar a inventar e depois as coisas não batem certo. Aqui rapidamente conseguimos gerar esse tipo de conteúdo de uma forma muito simples. Portfólio, assignment with mistakes, este também é giro, que é o trabalho tem erros, eles têm que identificar o erro, onde é que está. Eu tinha ideia que já tinha visto conteúdo de laboratório. Olha, Lab and Material List, vamos a ver. Este é para uma atividade de grupo É. e por isso, olha, confesso que não os conheço todos porque eles são tantos que é difícil de dominar todos, mas que funciona muito bem, funciona. E depois podemos, por exemplo, até para os testes, vejam que eu mantive a mesma prompt, só pedi aqui sobre fotossíntese, e agora imaginem que eu quero perguntas de escolha múltipla. Viram? E volta àquilo que eu vos dizia há pouco. Podem dizer assim, dessas 5 perguntas, nem todas estão boas. Eu às vezes já me esgotei, porque todas as perguntas que eu imagino eu já as utilizei algures no passado. Se destas 5 eu aproveitar 2 ou 3, já é lucro. Estão a ver? E agora podia pedir verdadeiro e falso, correspondência. Vejam que temos aqui preenchimento de espaços. Temos essas atividades todas. Podemos agora mudar aqui a faixa etária para verem coisas mais simples. Por exemplo, vou aqui para alunos do 4º e como a fotossíntese é complicada, vou pedir sobre o ciclo da água. E agora vou querer o quê? Vamos aqui ver. Quero um trabalho para um quiz em que vai fazer várias perguntas sobre este tema. Ora, começa com preenchimento de lacunas ou de espaços. O ciclo de água inclui processos como, e eles têm que meter aqui evaporação, condensação e precipitação, verdadeiro e falso, escolha múltipla, resposta curta, escolha múltipla novamente. Viram? Se depois disto digo assim, ok, mas falta-me aqui uma pergunta mais de desenvolvimento. Também existe, deixem-me ver se eu acho que é aqui nas questions, deep questions, perguntas abertas. E agora, em complemento a estas, que eu vou aproveitar, quero também 3 perguntas abertas. Estão a ver? E vou reforçar novamente aquilo que eu disse, porque eu acho que às vezes não valorizamos isso o suficiente. Ele fazer o trabalho é excelente, mas novamente estamos a ir aqui muito para aquelas coisas que nós já conhecemos. Grande parte do mérito desta ferramenta é eu ver aqui, por exemplo, nas apresentações, coisas que eu nunca ouvi falar e que disse, olha, isto é interessante, deixa cá ver que tipo de conteúdos é que isto produz. E estamos a descobrir novas estratégias pedagógicas que não conhecíamos se não utilizássemos este tipo de ferramenta. Eles têm aqui alguns, acho que não sei se é aqui no prático.
ou na planificação que tem uns nomes que eu nem sequer sabia. Montessori conheço, mas havia outros que mostravam, por exemplo, Spark. O que é Spark? Não é? Ou uma planificação centrada no aluno, ou Project-Based Learning, os 5 E's. Tem aqui uma série de conteúdos que nós às vezes até ouvimos, mas que são muito complexos ou que não conhecemos com a profundidade suficiente para poder aplicar. Aqui conseguimos facilmente utilizar esse tipo de conteúdos, nem que seja para ler o que é que ele queria, fazer a nossa avaliação e depois logo ver se eventualmente queremos utilizar ou não. Outra que está muito na moda e que normalmente gostam muito, mas que dá uma trabalheira, é fazer escape rooms, não é? É uma coisa que é muito gira, os alunos gostam muito, mas é uma trabalheira. Aqui, escape room sobre o ciclo da água. Vamos ver o que é que ele faz. Não. Cenário. Os alunos são cientistas e receberam um desafio urgente. O laboratório de ciências está prestes a fechar para sempre se não conseguirem completar a missão de entender o ciclo da água. Material necessário. Sequência de enigmas. Estão a ver? Como ponto de partida, é uma ferramenta realmente que eu gosto bastante, quer pelas soluções que ele me apresenta, quer mais uma vez pela possibilidade de ter conteúdo muito mais orientado para aquilo que eu quero. Volto a dizer, isto não é nada que eu não conseguisse fazer no ChatGPT, mas a minha prompt tinha que ser muito mais complexa. Aqui, porque ele já me apresenta o tipo de recursos, a faixa etária dos meus alunos, tendencialmente consigo conteúdos muito mais orientados para o meu público. Sim? Outra coisa, e esta é relativamente nova ainda nesta ferramenta, ela agora faz uma coisa que também nos ajuda muito na gestão destes conteúdos, que é o quê? Viram que eu criei ali conteúdo para o sexto ano e para o quarto. Eu posso vir depois aqui ao meu histórico e ele no meu histórico permite eu criar turmas. Estão a ver aqui onde diz New Class? Eu posso dizer assim, então estive agora aqui a fazer conteúdos para o sexto ano, vou chamar aqui o meu sexto A. E isto agora permite-me que eu diga que este conteúdo que eu criei é para o sexto A. Viram? E por isso posso ter aqui vários conteúdos para as minhas diversas turmas, posso ir metendo as categorias diferentes. A Escape Room era, por exemplo, era para o quarto ano, vou pôr aqui para esta do terceiro que eu já tenho. E quando eu quero, posso aqui filtrar. Ou seja, agora quero ver só, estou a preparar a minha aula para o sexto ano. Então mostra-me só os conteúdos do sexto. Eu tenho 2 sextos. Vão ver? E agora quero ver o conteúdo só para o terceiro ano. Foi aquilo que eu pus agora. E estive a construir coisas para o 12º. Não é? E em qualquer momento consigo recuperá-la. Por exemplo, esta eu fiz em fevereiro. Deixem-me cá ver como é que saiu este dos 4 cantos que eu fiz em fevereiro. Load to Workspace. E está. Vejam como era. Era o ciclo de água, mas como era para o 12º, as perguntas são mais complexas. Boa. O que é que acharam? Interessante? Útil? Nem por isso? Parece muito interessante, sim. Pronto, ótimo. Agora é aprender, é mexer nisso, Isso. perder aí algum Pronto. tempo. A boa notícia é que a tarefa desta semana não vai ser sobre isto. Isto é mesmo para vocês ficarem com mais esta ferramenta na vossa caixa e depois irem explorando o que é que acham ou não. Há outra ferramenta também semelhante a esta, eu vou-vos só dar duas, porque novamente pode ser útil termos mais do que um recurso. A segunda ferramenta parecida a esta é mais conhecida, se calhar alguns de vocês já ouviram falar, chama-se Magic School. Já alguém ouviu falar dessa? Não? Hum. Boa. Então vou-vos mostrar uma coisa nova também muito gira. Magic School, o pressuposto é muito parecido aqui ao Edwise. Vejam que novamente tenho aqui um conjunto de ferramentas gigante. Olhem o tipo de conteúdos que ele permite fazer. E o pressuposto é o mesmo. Eu escolho o tipo de conteúdo que eu quero
e ele depois permite-me criar. Deixem-me mostrar aqui primeiro, fechar isto. Pronto, já está. Imaginem que eu queria perguntas de escolha múltipla ou quiz. Multiple choice quiz. Vou escolher aqui o meu choice e ele pergunta logo para que faixa etária é que vais criar. Então vamos meter aqui o quarto ano. Quero 5 perguntas e agora aqui tenho que descrever o que é para criar. Posso pôr aqui ciclo da água e vou pôr novamente cria atividade em português europeu correto. Se ele não colocar em português direto, que às vezes isso acontece, vão ver que depois há uma opção que ele faz a tradução, tá bem? Eu vou pôr assim na prompt para ver como é que corre, se não correr bem, vão ver em inglês e depois ele transforma. Viram? Até fez logo direto. Estas ferramentas ainda só existem para trabalhar em inglês, certo? Para trabalhar, Em inglês, não então, dá para esta fazer deu aqui. Esta deu em português. Ou seja, muitas vezes tu condicionas a resposta pela própria prompt. O interface normalmente é em inglês, e aí sim, é verdade, na maior parte deles é em inglês, mas se na prompt tu pedires que a resposta deve ser dada em português europeu, como eu fiz, como viste, ele deu a resposta em português, não é? Outro que eu também gosto de mostrar é, tem às vezes aquelas coisas chatas como enviar e-mails. Ele permite estruturar e-mail profissional, e-mail para a família, por exemplo. Imagina que eu quero, ponho aqui o meu nome, ele vai logo fazer a estrutura com a assinatura e tudo, e agora digo, quero criar um e-mail para convidar as famílias dos meus alunos para um evento de final de ano. Deves reforçar a importância das famílias participarem e quanto os alunos estão empenhados e entusiasmados com o evento. Não pedi em português de Portugal, por isso aconteceu o que seria de esperar. Está em inglês, eu agora posso vir aqui às actions, tem logo aqui o translate, português. A tradução, prezadas famílias, pode ser mais brasileiro e por isso eu gosto de pôr mais na prompt e pedir logo o português europeu vem mais correto. Viram? E ajuda-me a fazer um e-mail mais formal. Novamente podem dizer assim, não é tão bom como os e-mails que eu faço. De acordo, mas se me der um ponto de partida sobre o qual eu trabalho a seguir, normalmente ajuda-me bastante, pelo menos a mim. Uma coisa é eu começar de uma folha em branco, outra coisa é eu pedir isto, e como eu espero estar a conseguir vos incutir, a ideia não é fazer copy-paste do que ele me entrega, é eu olhar para o que ele me entrega, trabalhar sobre isto, para depois então ter o produto final. Boa? Este tem também uma enormidade de opções. A última vez que eu vi, acho que iam em 60 e tal tipo de atividades. Portanto, por isso é que eu uso aqui o Search Tool, porque olhem lá o sem número de atividades que nós conseguimos aqui ter. Olha, 5S, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Social Story. Este do Teacher's Joke eu vou mostrar porque as piadas são tão secas que até irritam e, portanto, se quiserem pôr os vossos alunos a gozar convosco, ótimo. Thank you notes, Workgroup Generator. Olha, Science Lab. Sara, vamos ver aqui o que é que ele dá. Então, para os alunos, Science Lab Description, podemos pôr aqui conteúdo adicional e até se tivermos standards podemos pôr. Vamos pôr aqui, quero uma atividade para ajudar na compreensão da combustão. Cria a atividade em português europeu. Ok?
devem explorar os fatores necessários à combustão. Parece top. Novamente, é importante olharmos para isto. Pode haver coisas que nós não queremos ou até eventualmente erradas, porque como já vimos desde a nossa primeira sessão. Agora, eu partir disto, em que eu agora chego aqui, faço copy-paste, meto no Word e consigo olhar e trabalhar isso, é completamente diferente de eu estar sentado numa folha em branco a pensar que atividade é que vou fazer com os meus alunos. De acordo? Sim. Vou-vos mostrar as piadas secantes para vocês verem quão mau elas são. Teacher jokes. Há uma que eu costumo pedir sobre dinossauros para alunos do quarto ano. Só. What do you call a dinosaur that is sleeping? A dinosaur. What do you get when a dinosaur crashes his car? Tyrannosaurus Rex. É o máximo. E portanto, se quiserem os vossos alunos a dizer o professor é mesmo quadrado, metam nestas piadas porque elas são mesmo mazinhas. Agora volto a reforçar. Eu mostrei-vos uma fraçãozinha. Existem dezenas de atividades. Olhem aqui. Geopardy também funciona muito bem, que é como se fosse o concurso com perguntas de cultura geral sobre o tema que vocês quiserem. E ele vai fazendo, um bocadinho como os quatro cantos que vocês já viram, a ajudar no comportamento, atividades de team building, quote do dia, multi-step assignment. Como vos disse, eu próprio não os conheço a todos, mas a oferta é gigantesca. E lá está. Novamente, uma das coisas que eu gosto de reforçar nesta sessão é que temos já algumas ferramentas que orientam muito mais para o tipo de atividade que nós queremos no contexto de educação. Não estou a usar um chat GPT que é utilizado por bolsistas, por médicos e por professores. Esta é uma ferramenta que tem logo a intenção de ser para ajudar os professores e por isso temos a faixa etária, tem logo os programas implícitos, tem um conjunto de atividades já direcionadas para a educação, que acaba por ser útil porque muitas dessas atividades eu já faço e acaba por ser ainda mais útil, porque mostra-me um conjunto de atividades que eu nunca sonhei que existiam e ali estou a vê-las a existir na prática. Boa? Gostaram? Sim. Nota-se, as vossas caras estão tão felizes, estão animados, que nota-se que estão muito entusiasmados. Eu já conheci esta última e Magic School. também, e Uhum. também já utilizei assim uma vez ou duas, umas vezesitas, pronto. Boa. Podem Já ir conhecia. experimentando. Novamente, uma estratégia que já tivemos a explorar desde a nossa segunda sessão também, e que eu acho que aqui também é útil, é que, mais uma vez, a minha ideia não é, agora descobri esta, só vou usar esta porque esta faz tudo bem. Não, novamente aqui o truque está na diversidade. Eu poder fazer aqui uma atividade, mas depois colocar a mesma prompt no chat GPT, comparar uma atividade com a outra, é a riqueza que nós tiramos, porque se calhar esta tem coisas boas, mas a que o chat GPT vai-me sugerir ou alertar para outras coisas que esta não alertou, e daí que eu já vos disse, normalmente a minha resposta não é a resposta copy-paste de nenhuma destas ferramentas, por mais que eu goste delas. Mas quando eu olho para duas ou três para me ajudar a pensar no assunto, eu normalmente vou buscando um bocadinho de cada uma delas para construir a resposta que eu pretendo. E isto é mais uma ferramenta que ajuda a fazer isso. Boa? Muito bem. Para a segunda parte desta sessão, vou mostrar uma ferramenta que eu já vos falei, que eu acho que é espetacular e que faz uma coisa que normalmente é algo que é muito utilizado no contexto de sala de aula. Nós já vimos que o ChatGPT, se pesquisarmos sobre determinados assuntos, ele dá-nos essa informação. Mas muitas vezes isso traz-nos problemas, que é, eu não sei que fontes é que o ChatGPT está a buscar, pode estar a buscar informações erradas, outras vezes a minha prompt pode não estar tão completa quanto isso e ele apanhar contágios e estar a buscar informações que não deve.
temos aqui um conjunto de problemas. E por isso, uma das formas e das atividades que eu vos vou mostrar agora, que eu acho que funciona melhor, é quando nós temos, por exemplo, um documento nosso. Imaginem que eu tenho um artigo científico que eu quero trabalhar com os meus alunos. Em vez de eu pedir para eles irem pesquisar sobre esse artigo à internet, o melhor é eu colocar esse artigo na ferramenta e a seguir tudo o que eu pergunto ele não vai buscar à internet, vai-se focar no ficheiro que eu anexei. Não sei as vossas disciplinas todas, mas pronto, da Sara já sei que é de ciências. Imagina que tens um protocolo experimental qualquer e queres que eles explorem isso. Eles irem à net, era um acidente à espera de acontecer. Porque eles escreverem aquele protocolo iriam ter tantos protocolos semelhantes que provavelmente ia ter respostas muito longe daquele específico que tu querias que eles consultassem. Outra coisa é, assim como normalmente na sala de aula vocês distribuem esse tipo de material, eles poderem pôr esse material numa ferramenta como a que eu vou mostrar e a seguir eles podem questionar só consultando esse documento. Por exemplo, um protocolo experimental, eles perguntam qual é o primeiro passo que eu devo fazer? E a ferramenta responde consultando o documento. Percebem? Indo mais para a minha área específica. As minhas teses que eu tenho que ler agora são uma maravilha, porque tenho tese de 200 páginas e em vez de ter que ler as 200 páginas, ponho aqui na ferramenta e pergunto. Perguntas de investigação, resultados, conclusões, limites, limitações à experiência. E ele vem-me dando todos esses resultados. Boa? Para fazermos isso e vocês perceberem como é que funciona, vamos ter aqui uma pequena atividade. Eu vou-vos dar um documento, um artigo meu. Vocês vão ler esse artigo e vão pensar em 2 ou 3 perguntas que poderíamos fazer com base nesse artigo. Depois eu vou-vos perguntar qual é que é a pergunta, eu vou pôr nesse programa e vamos ver se a resposta vai ou não em linha com aquilo que vocês tinham pensado. Percebido? Então, vou pôr aqui no próprio Zoom esse artigo. Tenho aqui só um segundo para eu encontrar. Está aqui. E, portanto, onde é que está o nosso chat? Aqui. Aqui o artigo. Confirmem só se já apareceu aqui no chat do Zoom o artigo para vocês descarregarem. Já. Já? Pronto. Descarrego o artigo, vou-vos dar 12 minutos até às 7 para lerem o artigo. E às 7 vou pôr o artigo nessa ferramenta e vamos ver como é que funciona. Boa? Então vamos a isso. Toda a gente viu o artigo? Não está ninguém à pesca onde é que o artigo anda? Ótimo. Então força. Pá, espero que gostem e depois já falamos.
Ainda estão a ler ou já terminaram? Ainda não? Ok, pronto. Ok, Hoje vou ver. deixo até às 7, era só porque se tivesse já toda a gente despachada avançávamos. Força, não há problema. Podemos avançar? Sim, pode ser. Boa. Sim, sim. Então, a primeira ferramenta que eu vos vou mostrar chama-se Chat PDF. E basicamente funciona como eu acabei de vos dizer. Ou seja, aquele PDF que eu vos enviei, eu coloquei aqui na ferramenta e agora posso pesquisar aqui qualquer coisa sobre o documento. Por exemplo, vou-lhe perguntar quais são os pontos-chave identificados pelo autor. Tipo, falou que ele está a demorar um bocadinho, costuma ser mais rápido. Tinha já aberto há muito tempo e provavelmente ele tinha caído. Vou colocar novamente.
Acho que hoje o site deve estar aqui com algum problema, costuma ser muito rápido e hoje está um bocadinho lento. Ok. Ele dá logo estas sugestões e agora vou pedir quais os pontos-chave identificados pelo autor neste artigo. Pontos-chave identificados é valorização do ensino híbrido, potencial do ensino assíncrono, aprofundamento do uso de tecnologias, reavaliação da transição do presencial para a distância, importância da rede, lições da pandemia e nova normalidade, herança positiva, desafios e oportunidades. E, inclusive, ele aponta qual é que é o sítio do documento em que ele se baseia para responder cada um deles. Como disse, eu ponho este artigo, que é um artigo que eu conheço, porque foi eu que o escrevi, e ele responde melhor do que eu. Porque quando me perguntaram quais são os pontos-chave, eu não me lembrei de tantos. Boa. Deixem-me tentar novamente entrar, só para ele depois ficar com isto registado, mas ele deve haver algum problema mesmo no site, porque ele está muito lento. Mas ele continua a tentar. Então, alguém pensou então numa pergunta para pormos aqui ver o que é que ele diz? Quem pensou pode ligar o microfone e dizer para vermos o que é que ele responde. Ele também sugere perguntas, porque eu coloquei o PDF e ele agora sugeriu aqui Aqui, perguntas. ele diz logo o resumo e dá logo perguntas sobre o artigo. Sim. Facilita muito a vida, é verdade. É. Então, por exemplo, se eu vos perguntasse o que era para mim a nova normalidade, o que é que Hum. vocês diziam que é? Leram o artigo? Sim. Diria que era o, o ter o ensino à distância como algo possível Sim. de Mais ser. do que isso, é ir É para um. utilizarmos todo isso, a aprendizagem nas ferramentas de tecnologia, não é? Podermos transportá-las hoje em dia para a sala de aula, ou seja, não Mesmo. esquecer. Levar as lições que aprendemos da pandemia para um contexto pós-pandemia. Vamos ver o que é que ele diz. Ver se vai coerente com isso que acabámos de dizer ou não. Nova normalidade, segundo o autor, refere-se à realidade mais avançada e aprimorada em relação ao ensino, que incorpora as lições aprendidas durante a pandemia. Em vez de voltar ao formato tradicional pré-pandémico, o objetivo é estabelecer uma situação das práticas inovadoras, como o uso efetivo, modelos híbridos se tornam a norma consolidada. Viram? Hum. E isto pode ser para qualquer documento que vocês tenham. Mais coisas interessantes. Estão a ver aqui este PDF? Imaginem que os vossos alunos estavam a ver o PDF e dizem assim: não percebi bem este parágrafo. Eles podem selecionar o parágrafo e agora pedir explicar. E ele vai explicar aquele parágrafo. Deixem-me aqui escolher este, por exemplo. Explicar. Ele vai dizer. É mesmo esperto, é? Mesmo. O trecho explica durante o período de confinamento, a maioria das pessoas utilizou tecnologias de videoconferência
diversas oportunidades com tal, 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 tal. Isto para uma leitura mais rica destes documentos é espetacular. Ok? Com a questão que viram quando eu perguntei nova normalidade, se eu perguntasse isso no chat GPT ia correr mal. Porque a nova normalidade aparece em N artigos. Aqui ele focou-se apenas no artigo que nós colocamos. E muitas vezes é isso que nós queremos, porque quando os alunos utilizam o chat GPT para perguntar temas da nossa área, novamente eles podem estar aí buscar conteúdos fora daquilo que nós queremos que eles pesquisem. Muitas vezes até desenquadrados para a complexidade que estamos a trabalhar, não é? O exemplo que vimos há pouco. Eu perguntar sobre a fotossíntese para um aluno do sexto ano é diferente a um do secundário. Se eu não tenho cuidado de especificar isso muito bem na minha prompt, vai correr mal. E os alunos, quando estão a explorar, normalmente não fazem isso e depois trazem uma série de conceitos que se calhar ainda não são aqueles que vocês querem trabalhar, porque ao usar estas ferramentas estão a receber esse tipo de feedback. Aqui estamos centrados no documento. Há menos probabilidade de alucinações, porque ele está-se a basear no documento que vocês deram e, portanto, vocês têm mais confiança porque sabem que o conteúdo já foi validado por vocês e ajuda muito a uma leitura sistemática e mais compreensível dos alunos sobre esses documentos. Boa? Uhum. Portanto, posso escolher parágrafos para explicar, posso inclusive pedir para analisar fotografias ou imagens. Aqui esta não vai correr muito bem, vai dizer que é um homem barbudo e careca, de certeza, mas se eu tivesse, por exemplo, um gráfico ou uma tabela, ele ia tentar descrever a tabela ou o gráfico que estava lá. E, portanto, até imagens e outro tipo de diagramas ou de elementos mais complexos, ele também faz essa análise de forma muito, muito eficaz. Ele não está a ler a minha conta. Na minha conta eu tinha lá outros documentos para vos mostrar. Por exemplo, tenho a história da maior flor do mundo do Saramago, em que eu pergunto qual era a moral da história, quem era o personagem principal, como é que ele salvou a flor, e ele consegue fazer uma análise muito, muito eficaz sobre isso tudo. Ele hoje está mesmo muito lento, mas depois vocês podem experimentar, até porque a tarefa é usando esta ferramenta. Outra coisa que eu ainda vos queria mostrar, deixem só ver se ele produz aqui a análise da imagem. Este não conseguiu, está mesmo lentinho, estão a ver? Outra coisa muito interessante, e aqui mais para o vosso trabalho do que dos vossos alunos. Imaginem agora o seguinte: cria-me 3 perguntas de escolha múltipla sobre o artigo. Está mesmo muito lento, mas isso deve ser algo temporário. Eu tenho utilizado e nunca tinha vê-lo tão lento como hoje. E por isso vou já mostrar a tarefa para vocês verem qual é que é a ideia. A ideia é vocês irem ao chat PDF, colocarem lá um documento vosso e fazerem 2 perguntas pertinentes sobre esse documento. E depois fazer uma análise crítica da mesma. Podem comparar depois a mesma experiência no chat GPT. Se o documento tiver alguma imagem, podem também pedir para ele analisar a imagem que está presente no documento. E depois partilham aqui no fórum essa experiência. Percebido? Então, visto que o chat PDF hoje não nos está a facilitar a vida, vou-vos mostrar uma ferramenta que é, novamente, relativamente recente. Quando eu comecei a conceber esta formação, esta ferramenta não existia. E tem aqui uma série de vantagens quando comparado ao chat PDF. O chat PDF, vocês viram que eu coloco um documento e ele consulta esse documento, certo?
No que eu vos vou mostrar, que é o notebook, eu posso pôr mais do que um documento. Imaginem que eu tenho 2 artigos e quero perceber quais é que são os pontos em comum, se existe alguma correlação de um artigo para o outro. Eu posso pôr vários artigos e depois as pesquisas que eu faço são sobre os vários artigos que eu coloquei. O notebook tem outra coisa que permite não ser só PDFs. Por exemplo, posso pôr um vídeo e a seguir faço perguntas sobre o vídeo e ele responde. Ok? E mais um conjunto de ferramentas. Atualmente esta deve ser a das ferramentas que eu mais utilizo. E tenho aqui o mesmo documento que eu partilhei convosco. Já aqui está, nessa ferramenta. Vão ver aqui. Coloquei o PDF que vos enviei. Ele faz-me logo um resumo do documento. Se eu agora tivesse outro documento que queria também juntar aqui à minha discussão, fazia aqui adicionar e vejam. Ele deixa pôr PDFs, texto, áudio, posso pôr vídeos do YouTube, posso pôr copy-paste, o que eu quiser nas várias fontes. E agora vamos aqui fazer a mesma estratégia. Então, venho aqui e pergunto: o que é a nova normalidade? Viram? E posso pesquisar o que eu quiser. Por exemplo, o que é para o autor o ensino assíncrono? Viram? E depois faz umas coisas maravilhosas. Por exemplo, tenho aqui uma opção de pedir um mapa mental. Vocês leram o artigo, certo? Sim. Olhem como é que ele organizou. Herança da pandemia, que se desdobra aprendizagens da pandemia, reflexão dos próximos passos, visão futura. Na aprendizagem da pandemia, o que é que aconteceu? Domínio de tecnologia de videoconferência, mais networking entre colegas, discussão obrigatória. E agora posso ir aqui desdobrando como eu quiser. E agora eu digo assim, discussão obrigatória, o que é que será que ele quer dizer com isso? Basta eu clicar na caixa e ele vai questionar. O que é que eu quero dizer com a discussão obrigatória? Espetacular. E faz aqui mais um conjunto de coisas. Por exemplo, vejam aqui, guia de estudo, documento de resumo, perguntas frequentes e linha cronológica. Então, o que é o guia de estudo? Ele basicamente faz um conjunto de perguntas para a pessoa testar se compreendeu o documento. Então vejam, perguntas de resposta curta. Um conjunto de perguntas e de respostas. E faz uma coisa espetacular, que é glossários dos termos-chave. O que é que ele quer dizer com networking? Está aqui a definição. Tecnologias de videoconferência. Ensino síncrono e ensino assíncrono. Tudo sobre os documentos que foram aqui colocados. Último repassadinho, e este para mim é espetacular, que é, imaginem que o artigo era muito extenso e vocês não tinham pachorra para o ler todo. Ele cria um podcast de 2 pessoas a conversar sobre o artigo. Ouçam. Olá! Hoje vamos olhar para o que a pandemia nos deixou na educação. A nossa base é um artigo de João Moro. E a grande questão é: que herança é esta? E, mais importante, como é que a podemos usar para construir um futuro melhor, em vez de, voltar simplesmente ao que era antes? A fonte é mesmo este artigo, que soa quase como um alerta, não é? Há lições, há potencial, e seria pena desperdiçar tudo no regresso apressado ao normal. A nossa ideia aqui é destilar as ideias-chave. O que mudou? O que é que o autor acha que vale mesmo a pena agarrar? Ok, vamos lá. O ponto de partida é claro. Voltar ao pré-pandemia, só por si, seria um erro. Exato, e o argumento central do artigo é esse mesmo. Seria um desperdício, quer dizer, um grande desperdício ignorar o investimento todo que foi feito.
tempo, recursos, aprendizagem forçada. A evolução, bem, acelerou de forma abrupta. Deitar isso fora só porque o modelo antigo nos parece mais confortável, seria remar contra a maré. Contra a própria evolução, no fundo. E falando dessa herança, para além daquela adaptação quase obrigatória, o que é que o artigo destaca como ganhos concretos? A tecnologia, claro, salta logo à vista, mas útil como? Agora. Sim, a tecnologia é incontornável. O artigo menciona, por exemplo, o domínio muito mais generalizado das ferramentas de videoconferência. Mas o ponto crucial é pensar para além do desenrasque do confinamento, estás a ver? Sim, sim. Pensemos nas portas que isto abriu e que continuam abertas. A possibilidade real de incluir alunos que não podem ir à escola fisicamente, por razões de saúde, por exemplo. Ou a facilidade, que é imensa, de trazer especialistas, autores, outros convidados para falar com uma turma, sem custos, sem logística complicada. Uhum. E até facilita intercâmbios virtuais entre escolas, coisa que antes era, muito mais complexa. Isso é interessante. Quer dizer, usar a tecnologia para enriquecer o presencial, não só para o substituir, mas o artigo não se fica por aí pela tecnologia, fala também de um reforço do networking entre professores. Achas que isso foi só uma coisa do momento, da crise, ou deixou raízes? O artigo argumenta que sim, que deixou raízes e que vale a pena cultivá-las. A necessidade, obrigou a uma partilha, a um apoio mútuo, se calhar como nunca tínhamos visto. Professores a trocar materiais, dicas, a resolver problemas técnicos juntos. Sim, lembro-me disso. O que o autor defende é que este espírito não se perca. Mais do que isso, até sugere que evolua para algo mais estruturado. As tais comunidades de prática. Comunidades de prática? Exato. Não são só grupos para partilhar umas coisas. São espaços contínuos para refletir em conjunto, analisar. Eu acho que ele está a explicar melhor o artigo do que eu se o explicasse. E, portanto, é assustador, mas muito, muito útil. Eu hoje muitos dos artigos ponho aqui, às vezes vou ouvir no carro quando não tenho tempo para os ler e é super prático. Vejam que ele cria duas pessoas a discutir e se leram o artigo está na mousse. Portanto, eu não tenho nada a corrigir. Ok? Esta ferramenta é gratuita, podem utilizar perfeitamente à vontade e como eu vos disse, vejam, eu atualmente utilizo isso frequentemente. Aqui só para verem a diferença, isto é um vídeo do Harari, aquele que escreveu o Nexus e o Sapiens, sobre inteligência artificial. Tem logo a vantagem, como eu coloquei em português, ele faz logo a tradução, até se não tivesse legendas e eu quisesse perceber o vídeo ou fosse uma língua que eu não compreendo, aqui ajuda logo. E depois tem tudo, por exemplo, quero um mapa mental deste vídeo. Ele está a fazer um mapa mental, vamos ver o que sai. Este ainda não tinha pedido. Ah, quais é que são os novos paradigmas? Mudança do significado de propriedade. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos ver. Aqui tudo. E agora, se eu quisesse também um podcast, não é? Não me apetece ouvir o vídeo, porque ainda essa é para aí uma meia hora. Venho aqui e faço conversa, dois anfitriões, posso personalizar. Imaginem que eu queria que a conversa fosse com 3 pessoas ou com 4. Podia dizer, neste caso, o 2 é o padrão. Faço aqui gerar. E ele vai fazer aquilo que vocês ouviram para o meu, para este, que neste caso é um vídeo, nem sequer é um PDF. Ok? Enquanto ele faz isso, só para vos mostrar aqui um Nós bocadinho temos mais. é que conseguir descarregar os vídeos do YouTube ou de outra Não, não, plataforma. não, depois o link. Ok. Epá, Queres eu ver? tenho que dizer aqui uma coisa, a minha cabeça está a dar aqui um nó. Eu tenho uma sensação, não sei se os colegas partilham disto. Pronto, nós, como todas as outras pessoas, pronto, trabalhamos muito, não sei o quê, e eu sinto há 2 anos que estou a ficar muito para trás em muita coisa. E eu Até. acho, Sim, é verdade. eu sinto isso e nem vejo isso tanto na minha prática do dia a dia, porque eu também sou uma pessoa que consigo parecer relativamente atualizada. Eu depois da sessão de hoje, eu não fico a sentir, eu fico a pensar, meio, o mundo está a andar e eu estou a fazer não sei o quê. O tema da IA, eu sou da área e eu sinto isso, Sara, porque eu acho que já vos contei esta história.
Eu tenho tido turmas que eu na turma de sexta mostro coisas que não mostrei na turma de segunda. Nunca senti tanta necessidade de atualizar conteúdos como neste tema. Eu estou constantemente a pôr novas ferramentas. Aqui é um exemplo. O notebook não existia quando eu fiz esta formação a primeira vez. Eu apresentava só o PDF. Nas ferramentas eu apresentava o Gemini e o ChatGPT. E quando eu digo comecei, estou a falar de há um ano atrás. Não estou a dizer que eu dou esta formação há 20 anos. Ok? É isso. Isto num E ano acontece muita eu coisa. agora vou. Não sei se vocês estiveram nas jornadas do ano passado. Se tiveram, viram-me que eu estive lá. E o que eu propus à Mina este ano foi: vou falar novamente de IA e vou mostrar o que é que aconteceu de há um ano para cá. E vou mostrar o que é que eu apresentei o ano passado e o que é que as coisas estão neste momento, porque evoluíram coisas loucas. Uma coisa simples e aqui muito prática. Fui buscar o vídeo da semana passada. Copiei o link do YouTube. E agora venho aqui, faço criar novo e vou pôr aqui YouTube e ele pede o link, estás a ver? Então pus o link da nossa sessão. Ele vai fazer um resumo da sessão. Aqui, se calhar. Pois este, como está em português, ele tem mais dificuldade em ler. Tenho que arranjar um vídeo aqui em inglês para ele fazer isso melhor. Mas eu pedi buscar um vídeo qualquer em inglês, colocando ali o link, ele faz a transcrição direta. Bom, também tem limitações. Em português ele não faz Tem, tão tem, bem. tem. Não, por exemplo, isto que tu ouviste do podcast, há um mês não fazia em português e hoje já faz. Portanto, esta limitação que tu estás a ver, eu não te garanto que daqui a 2 meses continua a ser uma limitação. Ok? Os podcasts que ele fazia até há 2 meses eram só em inglês. E agora fazem português e no português correto, nem sequer é português do Brasil, viram? Portanto, as coisas evoluem a esse ritmo. Deixem-me só ver se aqui o Arari já tenho. Ainda está a fazer o podcast. Depois tem isto, demora um bocadinho mais. Quanto maior é o vídeo ou quanto maior é o PDF, também mais demora um bocadinho. Mas esta é uma ferramenta que eu utilizo diariamente. Está sempre aberto no meu computador. Até como bloco de notas. Né? Imaginem que eu fui a um congresso, estou a ouvir alguém falar, eu vou escrevendo ali direto. Porquê? Quando agora eu preciso me lembrar qualquer coisa, eu não tenho que ir ver 50 notas onde é que está. Eu pergunto: olha, o que é que aquela pessoa falou? E ele consulta as minhas notas e diz. É literalmente um assistente virtual que eu tenho aqui que me ajuda a gerir os meus conteúdos e que faz muito do trabalhinho para mim. Boa? Então, mas isso está num congresso, está a ouvir pessoa, tem que escrever mais ou menos o que é que as pessoas estão a Mas assim dizer, não é? Vai fazendo. como antigamente escrevia num bloco de notas em papel, agora vou escrevendo direto ali. E está alguém a apresentar e diz assim: olha, o Marco Bento falou sobre isto. A Neuza apresentou aqui uma nova teoria de organização da sala de aula. E vou tirando as minhas notas como tirava como se fosse em papel. Qual é que é a vantagem? Se calhar o problema é meu, mas normalmente essas notas que eu tiro eu nunca mais olho para elas, não é? Estas ficam ali arquivadas e quando eu estou, olha, eu lembro que alguém falou sobre este assunto. Abro e digo assim: organização de sala de aula. E ele vai buscar. A Neuza Pedro no dia X, tal, 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 falou sobre isto, assim, assim, assado. Isto dá-me um jeitão brutal. E depois isso fica guardado como? Ou fica no. É nesta conta, olha aqui, por exemplo, eu posso mostrar. Olha aqui, quando eu abro o meu geral, olha aqui os vários, com o dia e as várias coisas. Olha, hoje estive numa formação sobre a Dream Shepherd, está aqui. Orientação. Estou a orientar estas alunas, vou metendo aqui assim as coisas conforme vamos trabalhando. O que é que eles têm que fazer para a próxima tarefa, o que é que já fizeram. Student Guide to Artificial Intelligence. Este muito giro, o vídeo do Ken Robinson, como é que as escolas matam a criatividade. Também coloquei ali. Mais. Reunião com a Câmara Municipal de Almada. Uma escala de motivação de utilização de IA. Foi um artigo também que eu meti ali para ver. A sessão final de uma formação onde eu tive. Aqui tivemos a fazer uma entrevista a umas candidatas lá para trabalhar. Olha aqui. Está aqui tudo. Não é espetacular? Continuamos nós Eu agarrados a ali. ficar ultrapassada porque a tecnologia está mesmo muito acelerada, mas eu estou super entusiasmado. Estas ferramentas são super úteis e têm mudado muito a forma como eu trabalho. E espero passar um bocadinho desse entusiasmo também para vocês.
Eu confesso que eu fico entusiasmada. Depois a minha angústia é como é que eu vou ter tempo para explorar todas estas coisas de forma a aprender a lidar com elas e para que elas sejam Então, vou-te dar a boa fáceis, notícia. que eu consiga abrir e tê-las de fácil acesso onde quer que eu vá. Então, E há um caminho para fazer até lá, não é? certo. Mas várias coisas. Primeiro, muito do que estamos a fazer aqui na formação é exatamente isso. Ou seja, o trabalho que tu ias ter a perceber o que é uma prompt, a importância, já vai estar de alguma forma mastigado. A própria apresentação das ferramentas, eu já fiz isso por vocês. Eu selecionei aquelas que eu acho que são mais eficazes e dou-vos. Certo? Não têm que ver 50 ferramentas para ver qual é aquela que funciona melhor para vocês. Segundo ponto, e esse para mim o mais importante de todos, é que qualquer hora que tu investas nesta ferramenta, rapidamente compensou. Porque o tempo que tu vais poupar por utilizar a ferramenta compensa-te muito qualquer investimento que tu faças nela. Basta pensares uma leitura sistemática, maçuda, quanto é que gasta, e depois quantos textos é que tu de repente metes ali e ajuda-te numa leitura, se calhar, até mais eficaz. Portanto, percebo essa angústia, porque temos as tarefas do dia a dia, as coisas que temos para fazer e custa arranjar ali um bocadinho para dominar essa ferramenta. Agora, acho que é um investimento que compensa rapidamente, sem a mínima dúvida. Como vos disse, eu esta tenho aberta todos os dias. Para a próxima semana não, mas depois na seguinte ou na outra a seguir, eu vou-vos mostrar como é que. Houve uma ferramenta que eu utilizei, que já vos falei, que foi o Claude, que me poupou uma semana de trabalho, sem dúvida. Porque eu precisei de fazer uma tabela, eu acho que já vos mostrei, e ele gerou-me aquela tabela em menos de nada. E portanto, se eu tivesse que fazer aquela tabela à mão, eu tinha levado uma semana. O que eu investi para perceber como é que o Claude funciona, nem que fosse só para aquela tabela, já tinha mais que pago o tempo que eu gastei. Ok? Outra boa notícia: para a semana não vamos ter sessão Zoom. Ok? Vai ser uma sessão assíncrona. Vai ser a sessão dedicada à geração de imagem. No dia que está previsto, tem lá um vídeo meu que fica disponível automaticamente. Vejam o vídeo, façam a tarefa e depois colocam como temos feito até aqui. Isso quer dizer que de hoje a 15 dias temos duas tarefas para ver: a desta semana e depois a da próxima. Percebido? Alguma dúvida? Questão de última hora? Falem agora ou calem-se para sempre? Então, Não? é colocar um PDF no chat PDF, fazer duas questões, Uhum. eventualmente se houver uma imagem pedir para ele analisar e depois fazermos nós a análise crítica da resposta às questões. E comparar a mesma pergunta no chat GPT para ver a diferença que é a resposta do chat PDF para o chat GPT. Normalmente o que acontece é que a pergunta do chat GPT vai buscar informação além da que está no documento. E isso nem sempre é desejável, noutras alturas pode ser, depois depende muito do contexto. O chat GPT vai buscar, Informação além da que está no documento. mas porque eu não vou fazer upload do documento, né? Ele vai pesquisar no. Podes fazer upload do documento também, mas mesmo que faças upload no documento para o chat GPT, ele vai buscar informação além do documento. Ok? Imagina o seguinte, eu ponho o livro do Príncipezinho e faço uma pergunta de qual é que é a simbologia da raposa. Ele vai buscar o documento, mas que calhar vai buscar muitas opiniões e muitos artigos de outras pessoas que fazem reflexão sobre isso para fazer a resposta dele. E tu podes criar uma coisa mais centrada apenas no documento. Também. Volto a dizer, pode ser desejável, pode não ser, não é? Se eu quero fazer uma reflexão e quero saber o que outras coisas o autor escreveu, o GPT faz muito mais sentido porque vai buscar mais informação do que aquela. O que eu acho é que muitas vezes no vosso trabalho do dia a dia de sala de aula nós queremos que os alunos foquem apenas naquele recurso. E para aí o PDF é uma melhor alternativa. Ok? Aqui mais uma vez não é qual é que é a melhor ferramenta e qual é que é a pior. É perceber qual é a ferramenta mais adequada em função daquilo que vocês pretendem. E não querendo ser, de alguma forma injusto, mas o que eu sinto é que a maior parte de nós e dos nossos alunos a IA começa e acaba um bocadinho no ChatGPT, não conhecem muito outras ferramentas nem a natureza de outras ferramentas. E eu acho que isso é um problema, porque como eu acho que vocês já viram, para muitas situações pode não ser a ferramenta mais adequada. E se vocês tiverem noção das características do funcionamento
das funcionalidades de cada ferramenta, conseguem escolher a melhor ferramenta para a situação que vocês pretendem. Na pior das hipóteses, tem pelo menos contraditório, que é colocar duas ferramentas a mesma pergunta para ver se é coerente, também é muito útil. Se só conhecermos uma, estamos reféns. Uma pergunta. Porquê que o ChatGPT tem este protagonismo todo? Uhum. E há tanto mundo, se há tanto mundo para lá. É, vários motivos. Primeiro foi a primeira que surgiu com mais impacto e isso fez muita diferença. Depois, como eu disse na primeira sessão, exatamente por ter sido a primeira, ganhou rapidamente uma massa crítica que o tornou melhor em algumas questões do que todas as outras. Porque como foi a primeira, muita gente adotou essa ferramenta e isto quase podia ser agora a pergunta de teste, não é? E se percebermos o que é o treino, então a ferramenta que tem mais utilizadores acaba por ser aquela que está mais otimizada e que acaba por ter mais massa crítica. E o ChatGPT conseguiu dar esse passo, que o tornou, na minha opinião, mais à frente do que as outras. O que é que acontece? Na minha opinião, muitas das outras não tendo uma base de conhecimento tão grande, acabaram por ter características diferenciadoras. O Claude acaba por ter um texto mais interessante, o Gemini vai buscar muito às questões do Google e por isso acaba por ser uma competição entre elas para quem conhece as várias ferramentas. Agora, em termos de buzz, em termos de redes sociais, de visibilidade, o ChatGPT claramente está uns degraus acima das outras. Por exemplo, o DeepSeek ganhou muito protagonismo, porquê? Porque na altura que foi lançado, o treino que o DeepSeek custou foi uma fração do que o ChatGPT tinha. Exatamente porque o ChatGPT tinha um monopólio, eles podiam cobrar os milhões que cobravam porque toda a gente achava que valia a pena. Quando o DeepSeek surge e diz que nós conseguimos ter performances semelhantes gastando uma fração, de repente os holofotes foram todos para o DeepSeek, não é? Agora, isso tem muito a ver com a própria comunicação, com as agendas das empresas e depois com a avaliação que se faz de cada ferramenta. Certo? Eu acho que já vos contei aqui a história do Watson. Já vos falei do Watson. Aquela ferramenta que ganhou a jogar ao Jeopardy. Não vos falei. Sim, Sim. já. Pronto, o Jeopardy, o Watson, na minha opinião, tinha um comportamento muito parecido ao ChatGPT. E o Watson nunca teve a visibilidade nem a disseminação que o ChatGPT teve. E, na minha opinião, tem a ver com o modelo de negócio. O ChatGPT, eles foram muito inteligentes em abrir o ChatGPT de forma gratuita para o cidadão comum. E isso deu-lhes uma rede, um alcance que nenhum dos outros teve. O Watson, tendo um comportamento parecido e já existindo há quase 20 anos, porque é que de repente estamos a falar do ChatGPT só há 3 anos? A tecnologia já existia, não é? O grande condão foi, está aqui uma ferramenta que toda a gente pode utilizar. E o toda a gente pode utilizar. Já vos disse também que não há almoços grátis, não é? Nós utilizamos, mas somos nós que estamos a fornecer conteúdo para a ferramenta e, portanto, eles ganham muito com isso. O pior cenário, fidelizam o utilizador. Porque é que se fala tanto do Netflix? Foi a primeira. Há N redes de streaming, não é? Mas o Netflix teve um impacto grande. Agora, o Netflix foi uma empresazinha pequenina durante muito tempo porque o streaming não era a norma. Agora, quando ganhou dimensão e volume, os outros começam a ir atrás e agora te vão atrás do Netflix. O Netflix está 5 passos à frente, claro. Boa. A próxima ação vai ser sobre modelos de negócio e vamos aí fazer umas palestras sobre isso. Muito bem. Ótimo. Espero que tenham gostado, especialmente o notebook, eu sou fãzíssimo. A tarefa não é especificamente sobre o notebook, mas aconselho-vos a explorar se quiserem. Acho que vão gostar e vai valer a pena. E acho que também vão gostar do chat PDF. Vou ficar depois a ver as vossas tarefas. Para a semana, como disse, não vamos estar pelo Zoom, mas eu tentarei estar atento ao fórum. Se houver alguma dúvida, alguma questão, vejam. Eu no vídeo da próxima semana vou falar de um site que eu acho que está em baixo, que se chama You, e portanto, se não encontrarem, não se preocupem, façam só o resto da tarefa sem essa componente. Em princípio, se seguirem os passos, vão ver que o site já não é o mesmo que está no vídeo, e portanto,
Só estou a dar esta alerta para não ficarem preocupados a achar que estão a fazer alguma coisa mal. Pode ser mesmo o site que já não está a funcionar. Está bem? Muito bem. Então, bom trabalho, bom fim de semana e falamos daqui a 15 dias. Obrigado. Tchau, bom fim de semana. Ah, Bom fim de semana. Bom fim de tarde. semana. Fim de semana.